Olá, meus irmãos, estou aqui eu novamente, em nome aí representando os 7 juízes do Tribunal Eleitoral Maçônico, tendo em vista que tomamos conhecimento no dia 1º de maio do corrente ano, o até então candidato da Chapa 1, o senhor Jorge Anísio Haddad, divulgou um vídeo chamando os 7 juízes de farsantes, de mentirosos, né? Tendo em vista aí a divulgação ampla desse vídeo dele. E eu estou aqui hoje representando os 7 juízes para dizer que não, nós não somos farsantes não. Se tem alguém mentiroso aqui, é o senhor Jorge Anísio Haddad. O senhor é o mentiroso. Por quê, meus irmãos? Nesse vídeo que ele divulgou, ele diz e relata aí para o povo maçônico de que os juízes e até então o presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico denunciou que as atas não tinham sido lidas e aprovadas naquela sessão de outubro e que a notícia crime não foi lida em sessão e pelo irmão Scabelli, que ele já trouxe o documento pronto, o que é uma mentira, meus irmãos. É uma mentira por quê? Porque esse documento assinado, essa ata de outubro de 2024, um dos trechos dela, até então o vice-presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico, ele relata o seguinte, ele diz, o documento em si, ele não ficou pesado, o que ficou pesado é o que está introduzido no documento. E quem deu causa para isso foi a atual administração, que nunca acatou os pedidos do tribunal, e não o documento em si. E que nós deveríamos sim fazer a denúncia, apresentar a denúncia para o representante do Ministério Público, até então, grande oradora, e que se esse achasse que tivesse elemento suficiente, quem encaminharia para a Assembleia para decidir se ia oferecer a denúncia, acatar a denúncia ou não. O até então secretário que hoje ocupa a cadeira do Tribunal Eleitoral Maçônico, ele parabeniza o irmão Carlos Alberto Scabelli pela redação do documento, da notícia crime, e em seguida ele diz que ficou muito pesado o documento. O presidente até então do Tribunal Eleitoral Maçônico, ele diz o seguinte, meus irmãos, o documento ficou muito pesado. Vocês não acham que seria o caso de nós debruçarmos mais um período e apresentar e ver o que nós vamos fazer lá na frente? Então vejam, meus irmãos, vejam que diante de tudo isso, e não é o Richard que está falando, tudo isso ele está em ata, está aqui, tendo em vista que as atas foram amplamente divulgadas em redes de WhatsApp, está aqui a minha assinatura e a assinatura até então do presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico. Então, se tem algum mentiroso aqui, não somos os 7 juízes que são os mentirosos. Sabe por quê? Porque essa ata que eles redigiram, meus irmãos, quando nós 7 juízes já não estávamos mais naquele tribunal. E veja, eles redigiram um documento para tentar dar um jeitinho para enganar você. Não se dê o direito de ser enganado, meu irmão. Vá lá, vá buscar no documento. Veja, nós juízes estamos o tempo todo pedindo, solicitando, disponibilizem as atas. Não, o que eles fizeram, meus irmãos? Eles simplesmente fizeram uma ata com data posterior e os documentos, as atas anteriores que deram origem a toda essa situação, eles não divulgaram. Divulgaram por quê? Mais uma vez eu pergunto, vocês têm medo de quê? Medo do quê, meus irmãos? Vejam, senhores, os juízes, nós estamos há 2 meses, né, tendo em vista aí a primeira live que nós fizemos uma entrevista no dia 15 de abril e todos nós dando a nossa cara a tapa aqui, mostrando a nossa cara para vocês, porque aqui não tem canalha. Não existe nenhum canalha entre os 7 juízes, porque nós trazemos só a verdade, meus irmãos. E nós não precisamos nos esconder atrás de uma inteligência artificial como eles fizeram. Vejam, eles não têm coragem de apresentar para vocês a verdade dos fatos. Eles se escondem atrás de uma inteligência artificial porque eles têm medo de colocar a cara a tapa aqui para vocês, meus irmãos. Porque eles sabem que eles são mentirosos. Eles sabem que se tem algum farsante aqui, os farsantes são eles e não os 7 juízes. Vejam, essa ata que eles redigiram, meus irmãos, ela é tão absurda quanto o extraordinário escrito com S, com eles, vocês podem ver na aba lá do tribunal. Então eles acham que que nós somos ingênuos, que o irmão não sabe saber a verdade real dos fatos. Eles estão brincando conosco, meus irmãos. Não permita isso, meu irmão, não permita ser enganado por essa turma que está aí.
Vejam, para esse cidadão querer a reeleição, ele usa de subterfúgio maculado para levar você a erro. Não permita isso, meu irmão. Não permita isso, porque nós somos homens livres e de bons costumes e fizemos um juramento, tá? Então é um absurdo em cima de absurdo que eles estão fazendo desde toda essa corrida eleitoral que eles dizem que eles têm interesse, né, da reeleição, e quer passar por cima de tudo e de todos. O que nós, juízes, não vamos aceitar. Sabe por quê, meus irmãos? Não é fácil. Não é fácil. Nós aceitamos o cargo para trabalhar para 23 mil irmãos. Nós já falamos isso para vocês. O Tribunal Eleitoral Maçônico e os 7 juízes não estavam lá para ser puxadinho de grão-mestre, seja lá quem for. Nós estávamos lá para atender o que vocês nos colocaram lá, porque quem elegeu os 7 juízes, aliás, a composição de todos os tribunais, foram os irmãos. Então, nós trabalhamos para vocês. Então, agora que se avizinham as eleições, meus irmãos, se realmente nós queremos uma GLESP diferente, uma GLESP que honre aquilo que cada irmão deveria honrar quando se coloca um avental e se lembra do juramento que fez enquanto aprendiz, que todos nós fizemos, vocês vão ter que decidir a mudança, porque nós precisamos de uma mudança, porque isso que é estar se continuar, infelizmente, meus irmãos, é um desprestígio para a nossa instituição, né? Agradeço aí, inclusive, aos irmãos da GLESP, aos irmãos do Grande Oriente do Brasil, os irmãos do Grande Oriente Paulista, o Grande Oriente de São Paulo, porque a nossa causa, inclusive, viu, meus irmãos, até no exterior, a nossa causa, ela chegou lá no exterior. Olha que absurdo que nós chegamos. Sabe por quê? Porque nós somos maçons. Nós temos que honrar os nossos aventais, temos que ser verdadeiros. Se tem alguém mentiroso aqui, reitero, não somos os 7 juízes. Dentro dos 7 juízes não existe canalhas. Nós somos homens livres e de bons costumes e estamos aqui para atender o povo maçônico. Então lembre bem, meus irmãos, quando vocês forem disponibilizar o seu voto, para que a mudança, e você inclusive, meu irmão, que não aceita, inclusive que aceita esse tipo de mentira quando eles colocam e lançam nas redes sociais, em detrimento do juiz, se dê oportunidade, vá ler os documentos, meu irmão, vá ler os documentos, para que aí você vai chegar na verdade e saber que toda essa farsa que eles estão fazendo, tá? Então, não é fácil, mas estamos aqui mais uma vez colocando a cara a tapa. A vida vai passar, eu vou continuar sendo maçom, se meus direitos continuarem cobertos, e assim como os outros meus companheiros aqui, se nós formos cobertos realmente, nós continuaremos como maçom. Sabe por quê, meus irmãos? Que nós temos a maçonaria no coração. Eu não tenho a maçonaria no interesse de seja lá quem for. Então, para que a GLESP possa seguir os seus caminhos, nós precisamos de um estadista. O que nós precisamos? Nós não precisamos de um tirano que, para chegar no poder e para tentar uma reeleição, passa por cima de tudo e de todos, usando de todos os subterfúgios para levar você a erro e querer angariar vantagem sobre isso, tá? Deixo aqui meu agradecimento. Nos sigam, meu irmão, façam um convite para vocês. Assistam lá, @7juízes no YouTube, que vai ter um vídeo postado pelo nobre juiz, irmão Carlos Alberto Scabelli, que foi injustamente taxado de mentiroso. Vai ter um vídeo lá com as explicações do Carlos Alberto Scabelli, do juiz, assim como do juiz Paulo Gonçalves Monteiro, de complemento a tudo isso. Então nós deixamos aqui, em nome dos 7 juízes, agradecemos a todos pela oportunidade que vocês têm nos dado de nos ouvir e saber a verdade. Que o grande arquiteto do universo a todos ilumine e guarde. Obrigado.